olhamos para a cruz, nós olhamos para Jesus e dizemos: Senhor, obrigado, olha aqui, esta mesa é uma cruz. E quando nós olhamos para esta cruz, também lembramos que isto foi um ato de amor. Mas Ele não ficou morto, Ele ressurgiu. Daí a nossa esperança se fortalece. Por isso convido você para ficar em pé agora. E nós vamos cantar sobre a ressurreição de Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Cantemos. Deus enviou seu Filho amado para sofrer em meu lugar, na cruz morrer, mas viva agora está, pois ressurgiu e para sempre viverá. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Quão grato é Viver por Cristo. viver com Cristo e desfrutar seu doce amor e certo estar de sua proteção nos dias calmos ou nas horas de aflição. Ele está vivo, cante. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, Não precisamos de medo. temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. E quando enfim chegar a hora de aqui cessar o meu viver, não temerei, pois Cristo vivo está. Eu viverei, pois vida nova me dará. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Agora nós teremos a letra projetada, pelo menos desse lado aqui. O texto bíblico diz que quando Jesus foi embora, Ele disse: olha, se eu não for, o Consolador não virá. E você crê que o Espírito está em nosso meio? Então cante agora do fundo do seu coração, dizendo: Senhor, que o Teu Espírito encha a minha vida nessa hora, que o Teu poder inunde o meu coração. Espírito, encha minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser.
cantamos agora, podemos colocar de fato a nossa vida no altar do Senhor, como temos feito todas as noites. Muitos, nas conversas que temos tido rapidamente aqui na saída do culto, ou antes um pouquinho, têm procurado pedir oração, alguns já contando de algumas bênçãos maravilhosas que o Senhor realizou. Enfim, o nosso Deus é todo poderoso e Ele se manifesta aqui essa noite em nosso meio, e Ele está aguardando a cada um de nós. E esse é o momento de você entregar a sua vida no altar do Senhor. Traga mais uma vez o seu pedido a Deus, venha até aqui à frente, todos nós estaremos reunidos mais uma vez em oração. Não se constranja em sair do seu lugar. Aquele que quer buscar nessa noite aqui uma intercessão, um pedido especial ao Senhor diante do altar de Deus, não tenha nenhum receio de sair da onde você está, vir aos corredores aqui ao lado, podem ficar à vontade. Enquanto isso, nós cantaremos o hino Revolução, e logo depois do hino, então, estaremos buscando o Senhor em oração. Obras, e nesta noite Ele vai continuar operando maravilhas. Neste altar de adoração, estamos aqui no altar do Senhor. Estou, Senhor, diante de Ti.
presença dele nesse momento e orarmos. Bom Pai, mais uma vez, Senhor, estamos aqui de joelhos na Tua presença, neste dia que, na verdade, é uma celebração que recorda o que o Teu Filho fez por nós na cruz do Calvário, uma celebração que recorda o Teu amor por nós, em nos dar por sacrifício Jesus Cristo, para que pudéssemos ser chamados Teus filhos, e por consequência, podemos também nos chamar de irmãos. E como é bom estarmos reunidos em família aqui essa noite, Senhor, sabendo que cada um que entrou nessa casa é filho do Senhor, amado, aqueles a quem o Senhor conhece pelo nome e toma pela mão direita. E é por isso, Pai, que estamos aqui agora diante do Teu altar, trazendo mais uma vez ao Senhor o nosso coração, trazendo ao Senhor a nossa vida, a nossa petição, o anseio da nossa alma, nossas dúvidas, nossos medos, nossos temores, enfim, Senhor, tudo aquilo que muitas vezes nos angustia e nos preocupa, queremos depositar completamente em Tuas mãos, pedindo para que o Senhor realize, ó Pai, o Teu querer em nossas vidas, realize a Tua vontade. Mas acima de tudo, Senhor, temos um pedido que sabemos que é o Teu querer. Sabemos que o Senhor quer nos ver transformados à semelhança de Jesus Cristo, e assim nos apresentamos aqui, Senhor, falhos como somos, mas na esperança de recebermos a Tua graça, a Tua misericórdia e a transformação de vida. Tudo está entregue em Suas mãos, Senhor. Tudo que temos e somos pertencem a Ti. Que o Teu Espírito permaneça em nosso meio, em nome de Jesus, amém. Transforma este lugar com chuva de poder. Eu quero mergulhar em Teus rios de amor. Recebo a Tua unção, aceito a condição
testemunho vivido em teu amor, auxiliar alguém aflito, seguindo por amor, inspirar no teu exemplo muita gente sem amor, que precisa ver a luz de Jesus, Senhor, que o aceite ser teu servo, somente por amor. Senhor, eu te entrego o meu viver, dedicando todo ser ao poder redentor desse amor. Senhor, vem estar comigo sempre. Quero ser eficiente no serviço ao semelhante, muito mais, transbordando em amor. Senhor, vem estar comigo sempre. Senhor, quero estar presente. Senhor, nos nossos Teve uma que não quis acender. Boa noite para todos. Uma bênção estarmos aqui mais uma vez reunidos numa noite tão agradável como essa, num lugar que já é agradável por natureza, mas quando a gente percebe todo o cuidado, todo o carinho com que pessoas amadas e queridas trabalham para que tudo fique bonito. O pastor Alexandre dando a sua contribuição agora aqui. Aí, pastor, agora ela foi. Maravilha. Agora ficou perfeito, pastor. A gente está sentado aqui perguntando só a danadinha que queria acender, mas foi bom. Obrigado, pastor. Mas eu quero agradecer aqui a equipe do Ministério Jovem, aos nossos irmãos, anciãos, diáconos, todos que participam, para deixar esse momento assim especial, um momento que realmente fica guardado na lembrança, e eu confesso, irmãos, que ficará guardado na minha lembrança. E o amor é de fato algo que, se não existir, não vale absolutamente nada aquilo que nós somos, aquilo que fazemos como cristãos, como filhos de Deus. Esse hino que foi cantado aqui agora poderia preceder a ceia e irmos para casa, não precisa nem de mensagem. Essa música é muito bonita, fazia algum tempo que eu não escutava esse hino e tive o prazer, aliás, durante toda essa semana, agradeço a todos que participaram cantando, realmente foi algo maravilhoso, realmente a gente teve a oportunidade de transbordar a vida aqui no sorriso da alma, que é louvar o nome de Jesus. Nessa noite,
nós gostaríamos de ampliar um pouquinho mais esse tema. Ontem o assunto se direcionou bastante àquela questão da gente não ter medo de começar uma mudança de vida ou permitir que Deus efetue em nós uma mudança de vida, esse início. E hoje eu gostaria que nós pensássemos um pouquinho no que significa professar o nome de Jesus nessa terra, o que significa dizer para todo mundo, para todas as pessoas, que nós somos filhos e filhas de Deus, seguidores de Jesus, aqueles que professam seguir o Evangelho. E eu quero fazer aqui uso da palavra do Senhor, e para isso eu gostaria que você fechasse seus olhos. Nós vamos orar antes da leitura da palavra. Oremos. Bom Pai, mais uma vez, Senhor, a Tua palavra está sendo aberta em nosso meio. A Tua palavra é o verbo da vida, é aquilo que realmente ilumina o nosso caminho, é aquilo que nos traz paz, esperança e propósito de existência. Então nós queremos te pedir, Senhor, que a Tua palavra faça diferença aqui em nossas vidas. Que possamos entender, Senhor, o poder que possui a Tua palavra através da vida de homens inspirados, os quais nós temos contato com suas histórias e podemos compreender o que significa de fato sermos seguidores de Jesus nessa terra. Queremos pedir mais uma vez a unção do Teu Espírito, tanto para ouvirmos como para falarmos, em nome de Jesus, amém. O livro é o livro de Jó. Ontem eu disse que ia falar sobre Jó essa noite, e eu brinquei ontem, mas geralmente quando a gente vai falar sobre o livro de Jó, o pessoal espera que a gente vai falar a respeito de pelo menos duas coisas, ou de uma ou de outra das duas. Ou vai falar de paciência ou vai falar de desgraça, né? Porque a vida dele realmente foi uma vida complicada, pelo menos num período foi muito difícil, né? E Jó é conhecido por ter tido paciência de esperar no Senhor, né? Mas no assunto não é nenhuma coisa nem outra. E eu gostaria de me ater com vocês aqui no texto que está no capítulo 1 do livro de Jó, e o verso 6 em diante. Então Jó capítulo 1, versículo 6 diz o seguinte: Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: De onde vem? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Vamos dar uma paradinha aqui e vamos entender um pouquinho o contexto bíblico dessa história. A primeira coisa que essa história nos diz é que existem outros planetas e que existem extraterrestres. E isso é um fato. Está certo que não do jeito que a tal, entre aspas, ciência chamada ufologia diz. Quer dizer, esses mundos não tem nada de visitar aqui com disco voador, nave espacial. Mas o fato é que existem outros mundos e existem outros seres criados por Deus. Seres estes que não experimentaram o pecado, como o ser humano infelizmente experimentou. E esse comecinho do livro de Jó, ele narra o fato de que um dia os filhos de Deus vieram se apresentar diante do Senhor. E por que dá a entender que eles não estão na terra? Porque Deus pergunta para Satanás: da onde você vem? E ele diz: eu venho da terra. Quer dizer, se ele pergunta da onde vem, e o diabo responde da terra, é porque eles não estavam na terra. Então, em algum lugar nesse vasto universo estavam reunidos os representantes dos mundos criados por Deus. E essa história de Jó, ela é introduzida de uma maneira que, ao meu ver, de todos os livros da Bíblia, de todas as histórias da Bíblia, é a que mais nos traz a noção do que significa ser um filho de Deus nesse mundo. Por quê? Porque quando Deus pergunta para Satanás: da onde você vem? É óbvio que Deus sabia de onde ele vinha. Sabia ou não sabia? Sim ou não? Lógico que sabia. Deus sabe todas as coisas. Quer dizer, Deus não estava curioso para saber de onde vinha o inimigo. Na verdade, essa pergunta que Deus faz para ele, no contexto hebraico, da onde o livro foi escrito e cresce ter sido escrito por Moisés, no livro de Jó, ele escreve essa pergunta que diz mais ou menos o seguinte: se a gente conseguisse transliterar, né, tentar passar a ideia dessa pergunta, é mais ou menos o seguinte: o que você está fazendo aqui?
Quer dizer, você vem representando que lugar? Você vem de onde? Você representa o quê? Porque na verdade ali estavam os representantes dos mundos. Então Deus pergunta: você vem com que direito aqui? Você representa o que aqui? Que mundo? E Satanás dá uma resposta irônica para Deus. Ele diz assim: eu venho de rodear a terra e passear por lá. Como quem diz assim: eu venho do lugar que é meu lugar de passeio. Eu venho do lugar que é meu lugar por direito. Eu venho do meu mundo, da terra. Eu venho do lugar que eu possuo, do lugar que é meu. E Satanás trata Deus com ironia nesse texto. E várias vezes eu já li o livro de Jó. E muitas das vezes que eu li o livro de Jó, eu sempre pensava o seguinte a respeito do que eu vou falar agora, do texto que nós vamos ler. Eu pensava assim: para que Deus colocou Jó nessa roubada dessa história? Porque pense bem, Jó era um homem fiel, temente a Deus, orava e oferecia sacrifícios a Deus pelos seus próprios filhos. E olha o que Deus fala e o jeito que Deus fala para Satanás a respeito disso. Verso 8: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Pense bem o que Jó tem a ver com essa história do diabo ir no céu, dizendo que, ou em outro lugar do universo, dizendo que está vindo o mundo dele. Parece que Deus vai lá e cutuca a onça com a vara curta. Parece que Deus pega Jó, que estava na dele, tranquilo e sossegado, e põe Jó assim numa fria. Porque ele fala: escuta, você viu lá meu servo Jó? Sabe mais ou menos com quem provoca? Mas na verdade a questão aqui não é Deus pondo Jó numa fria, ou Deus colocando Jó numa situação desgraçada de difícil, mas é Deus dando uma resposta para a observação de Satanás. Satanás diz assim: eu vim da terra, do meu mundo, de passear por ela. O que Deus está dizendo aqui é o seguinte: você não representa a terra. Enquanto houver lá um filho ou uma filha fiel a mim, você não representa aquele mundo. O que Deus está dizendo para Satanás é o seguinte: escuta, pera um pouquinho, você não tem o direito. Você viu Jó, temente a Deus, homem fiel. Se alguém que deveria estar aqui representando a terra, se chama Jó e não você. E Satanás diz para ele: é lógico, o Senhor dá tudo para ele. Jó não serve o Senhor por amor. E o grande dilema do livro de Jó é o seguinte: não é o fato de Jó servir ou não a Deus, não é a grande questão, mas é o porquê se serve. A Bíblia quer discutir aqui que Jó, ele serve a Deus por amor. Então Deus diz assim: pode tirar as coisas dele, e você vai perceber que ele não blasfema contra mim. Jó perdeu tudo num único dia, tudo entre aspas, só não perdeu uma coisa: a esposa. Porque Satanás tinha um plano para ela, para que quando ele tivesse a maior desgraça, no momento de maior desgraça e tragédia, essa mulher chegasse e dissesse assim: amaldiçoa Deus e morre. Perdeu tudo: casa, gado, riquezas, filhos, tudo ficou a zero. Então diz a Bíblia que Satanás voltou para essa reunião e falou assim: bom, eu estou aqui agora por direito. Deus falou: mas Jó não blasfemou contra mim, então você não tem o direito de estar aqui. Então ele fala: sim, mas o Senhor também cuida demais dele. Toque nele, tira-lhe a saúde, para ver se ele não blasfema contra o Senhor. E Deus falou assim: você pode fazer o que quiser com ele, só não está autorizado a lhe tirar a vida. E vocês sabem a desgraça de vida que aconteceu com esse homem, que até se sentar sobre cinza e se coçar com caco de telha ele fez. Mas ele não blasfemou contra Deus. O livro de Jó mostra 3 amigos de Jó falando muita bobeira para Jó. Tem que ter cuidado com fazer sermão sobre o livro de Jó para não pegar o conselho desses camaradas, porque eles só diziam para Jó: isso está acontecendo com você, você tem algum pecado. Mas eu não tenho, eu já avaliei minha vida na presença de Deus, está tudo bem. Não, então tem alguma coisa, você fez alguma coisa, Deus está punindo você. E esses amigos de Jó eram instrumentos de Satanás.
para que ele entendesse assim: você está sofrendo porque Deus te abandonou, você está sofrendo porque Deus não te ama, você está sofrendo porque Ele não olha por você, está vendo? Você foi tão fiel, você sempre foi tão fiel a Ele, você sempre foi tão certinho na sua vida, e agora que é a hora mais difícil da sua vida, você não tem Deus do seu lado. Algum problema você tem, Jó? Alguma coisa aconteceu? Ele dizia: não, mas não é possível, não aconteceu nada. E aí Jó começa a amaldiçoar tudo que você pode imaginar. Ele fala mal de tudo. Ele chega a amaldiçoar o dia que ele nasceu. Ele diz assim: maldito o dia que eu nasci nessa terra. Porque ele não entendia, porque você e eu, a gente sabe o contexto que está por detrás, a gente vê esse pano de fundo. Mas Jó não via, e ele não sabia. E Satanás não obteve o direito de pisar no céu por causa de um homem chamado Jó. Jó foi a embaixada de Deus no mundo, a embaixada do reino. A embaixada do reino de Deus na terra se chamou Jó numa época da história. Tirando de Satanás o poder e o domínio sobre o planeta, um mísero homem chamado Jó, que teve a sua vida reduzida ao pó, a nada, mas permaneceu firme em relação ao que Deus queria para a vida dele. Falou: tudo pode ser ruim, mas Deus não. E ele então solta uma das frases mais lindas da Bíblia: eu sei que o quê? Que o meu Redentor vive, e um dia se levantará sobre a terra. Ele nem sabia, mas estava profetizando Jesus Cristo. Ele não tinha nem ideia do que viria no futuro, no sentido de que seria um ato redentivo, mas ele se referia à vida dele quando disse isso. Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, e um dia se levantará sobre a terra. Os dilemas da vida do ser humano devem estar sempre diante dessa esperança: o teu Redentor vive, e um dia se levantará sobre a terra. Amém? Amém. Agora, o que mais me chama a atenção na história é lá para o finalzinho, quando Deus se manifesta e aparece para conversar com ele. E a Bíblia diz que Deus aparece com um redemoinho, e Jó fica com muito medo daquela situação, porque realmente o Redentor se levanta. Então, ao invés de Deus dar alguma explicação para Jó, Deus começa a fazer perguntas para Jó. E tem algumas perguntas que eu fico assim, boquiaberto. Tem uma que Deus diz assim: onde você estava quando eu coloquei cada estrela no céu? Por quê? Porque Jó, diante da sua desgraça de vida, se viu no direito de questionar todas as coisas. Ele achou que podia questionar tudo. E Deus está falando para ele: você não devia questionar nada. Parece que, poxa, mas já não basta como sofrer, ainda Deus vem assim, meio com uma conversa pesada para Jó. E Deus, aí a pergunta que eu mais gosto, que eu acho espetacular, é quando Deus diz assim para ele: aonde você estava quando eu medi a circunferência da terra com um barbantinho? Isso é grandeza demais, meu Jó. Você estava onde quando eu peguei um barbante e medi assim a circunferência da terra? Aí então Jó, ele tem uma atitude, ele diz assim: me permita contar por causa do tempo. E Jó diz assim: Senhor, eu calo a minha boca. Ele diz para Deus: eu ponho a mão na minha boca. Eu imagino ele fazendo: eu calo a minha boca diante de ti, eu realmente não devia ter falado nada. E Deus fala assim: calma, ainda não acabou. E Deus continua perguntando coisas para ele, mesmo ele dizendo: eu não falo nada, eu calo a minha boca. E Deus pergunta e pergunta e pergunta e pergunta, e Jó vai cada vez se conscientizando mais, entendendo mais a grandeza de Deus e quem ele era diante dessa grandeza. Mas então Deus, aparentemente assim, um Deus que é muito duro, se transforma imediatamente num Deus de amor e de misericórdia, dizendo para ele o seguinte: os seus amigos falaram muita coisa ruim para você, Jó, e eu quero te dizer uma coisa, filho: eu não aceito o sacrifício deles, eu não aceito que eles se arrependam. Já pensou? Mas se você sacrificar por eles, então eu aceito o sacrifício. O que Deus está dizendo para Jó é o seguinte: Jó, você não sabe o que está acontecendo por detrás, no plano de fundo da história universal. Eu sei e sempre soube. Mas tem o seguinte, filho:
você foi fiel, você foi firme, você acreditou em mim, então isso será valorizado. Eles não adiantam sacrificar por mim, mas de você eu aceito o sacrifício, seu e por eles. E é exatamente isso que Jó faz. Que mensagem existe para você e para mim nesse pequeno ato de Deus em relação a Jó? Primeira coisa, se o livro de Jó foi escrito por Moisés, provavelmente ele antecedeu a qualquer sacerdote na época de Moisés. Isso significa que Jó, sendo um homem temente a Deus, foi para os seus 3 amigos que falaram, aparece um quarto depois que fala algumas coisas mais inteligentes para Jó, mas os 3 primeiros, Jó foi sacerdote para eles. Jó foi ponte para eles em relação a Deus. Tá, pastor, mas o que tem que ver tudo isso com o momento que nós estamos aqui? E qual é a realidade? O que tem a ver isso, pastor? Sabe o que nós pensamos muitas vezes? Que a área geográfica conquistada é que simboliza aonde chegou ou não chegou o reino de Deus. Porque a luta aqui é por espaço. Concorda comigo? Sim ou não? A luta não é por tempo, a luta é por espaço. É o diabo dizendo, eu venho da geografia que é minha, eu venho do lugar que é meu. O lugar é meu. Então Deus diz, o lugar não é seu, o lugar é meu, porque lá tem alguém fiel. E esse alguém que é fiel não permite o inimigo tomar o lugar. Então nós não estamos falando aqui só do mundo espiritual, nós estamos falando aqui do mundo geográfico. Eu digo para você o seguinte, o reino de Deus chega em qualquer lugar antes mesmo que qualquer parede se levante. O reino de Deus chega em qualquer lugar antes mesmo que uma porta de uma casa seja aberta para que ali exista um lugar chamado de grupo ou de igreja. O reino de Deus, ele chega à terra quando um ser humano, filho ou filha do Senhor, sincero, decide chegar num determinado ponto geográfico desse planeta, qualquer que seja ele. Ali então se estabelece na presença desse filho o reino de Deus, domínio do Senhor Jesus Cristo, lugar da morada do Espírito Santo, porque Deus não habita em paredes feitas por homens, mas Deus habita naquilo que é o templo do seu Espírito. Eu e você que está me ouvindo aqui essa noite, embaixada do Senhor Jesus na terra. Se nós estamos falando aqui de um movimento revolucionário, eu digo para você, a maior revolução de todas, a esperança do mundo, não é a Conferência Geral ou qualquer outra instituição humana nessa terra. A esperança do mundo é a embaixada de Deus na terra. Você que traz consigo o nome de Jesus, e você não permite, pela tua presença e fidelidade a Deus, que o inimigo ganhe espaço nesse mundo. Aonde chega o Filho de Deus, ali chegou o reino de Cristo. Na rua, no trabalho, na escola, na loja, na padaria, no posto, na rodovia e na igreja, se torna lugar da habitação de Deus, porque a embaixada de Cristo se faz presente ali naquele lugar. O diabo chegou cheio de razão e disse assim: eu venho do lugar que é meu. Aquele lugar não é teu. Qual era o lugar? Era um bairro? Era um planeta. E Deus falou: não é teu. Não tem direito. Você viu o meu servo Jó? Ele é fiel a mim, homem íntegro, temente a Deus. Não é seu, é dele. Quando Jesus Cristo veio a essa terra, a frase mais dita por Jesus foi essa: o reino de Deus está próximo. O reino de Deus já está entre vocês. O reino de Deus está aqui. Ao ponto de um determinado dia ele olhar para Pedro e dizer assim: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra fundamentarei a minha igreja. Alguns entendem que Deus, que através de Jesus, Deus estava transferindo alguma autoridade para Pedro. Não. O que Jesus fez foi usar o nome de Pedro mesmo.
e dizer assim: pedra da minha igreja são vocês. Sobre estas pedras eu edificarei a minha igreja. Jesus é a pedra de esquina. Ele é a pedra angular, a qual dá todo o encaixe para uma construção perfeita, chamada corpo de Cristo, igreja do Senhor nessa terra. Amém por isso? O inimigo não tem direito sobre a tua casa. O inimigo não tem direito sobre o teu bairro, sobre a tua cidade e sobre o planeta, se você for um filho ou uma filha temente a Deus. Nós, em nome de Jesus, tomamos posse daquilo que é de Cristo, o seu reino, por intermédio do seu sangue e do seu corpo que foi dado por nós. Um dia ele reuniu os seus discípulos e ele disse assim, antes de ser o momento da ceia, ele disse assim: quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não tem parte comigo. A gente sabe o que isso significa hoje, mas eu pergunto para você, eles sabiam? Eles tinham ideia do que significava isso? Aí um disse assim para ele: duro discurso o senhor está fazendo, porque cá entre nós não é fácil ser canibal, concorda comigo? Não? Sim ou não? Porque Jesus está falando do quê? Ele disse: eis que lhes propõe uma parábola. Ele começa falando assim: aquele que não comeu a minha carne e não bebeu meu sangue não tem parte comigo. Mestre, esse discurso, isso aí é duro demais. E um monte de gente foi embora. Aí ele olha para os discípulos e ele pergunta assim: e vocês? Vocês vão me deixar também? E aí Pedro vem com a massa. A gente falou que Pedro é assim, mas Pedro vem com a massa e diz assim: para onde nós iremos, Senhor? Para onde iremos nós, se só o Senhor tem as palavras da vida eterna? Pedro estava dizendo: Senhor, se vier da tua boca que a gente tem que comer a carne e beber o sangue, é o que nós vamos fazer. Mas obviamente não foi a esse cúmulo. Mas quando ele reuniu os discípulos naquela mesa, Pedro entendeu que ali estava sendo estabelecida a nova aliança. Aquilo que Jó experimentou, sendo filho sincero de Deus, antevendo a presença do reino de Deus na terra, Jesus Cristo cravou segundo o seu reino, que é eterno e que jamais passará. Amém? Amém. Ele disse: esse é o meu corpo que é moído por vocês, a vitória de vocês, eu vou passar por isso. Mas quando ele pega o cálice, ele diz: esse é o símbolo da nova aliança, meu sangue, o símbolo do estabelecimento perpétuo do reino de Deus. Jó fez aquilo sem saber, mas de uma maneira que estava fiando no sacrifício de Jesus, como aquele que dá um jegue predatado, dizendo assim: não é teu, porque Jó representa alguém. Jó representa naquela terra quem? Meu filho. Por quê? Porque ele intercedeu pelos seus amigos. Ele foi fiel e justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Jesus estabeleceu o seu reino eterno, do qual você e eu fazemos parte. E louvado seja o nome de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Espírito Santo, pelo estabelecimento eterno do reino de Deus nessa terra, o qual nem poderes, nem potestades, nem anjos, nem principados podem nos separar, porque estamos estabelecidos no amor de Jesus Cristo, nosso Senhor. Foi estabelecido eternamente, cravado nesse planeta, geograficamente, mas foi cravado no teu e no meu coração. E ninguém, absolutamente ninguém, tem o poder de retirar isso de dentro de nós, porque o reino de Deus está em nós, e louvado seja o Senhor por isso. Quando você estiver aqui participando dos emblemas, dos símbolos, porque o pão não é o corpo, o pão simboliza o corpo. O corpo já foi dado, mas o pão simboliza, para que Deus fizesse você e eu entendermos o seguinte: que a morte de Cristo, cravada na cruz, na terra, não é na terra, é dentro de nós. Por isso a gente ingere, por isso a gente come o pão, por isso a gente bebe o suco, para entender que o reino de Deus está aqui,
dentro de nós, que nós somos co-participantes desse reino, que faz com que nós nos chamemos irmãos, não porque somos todos descendentes de Adão, ou porque somos todos descendentes de Noé, mas nos chamamos de irmãos, porque na tua veia, na minha veia, corre o mesmo sangue, o sangue do Senhor Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, por intercessão de todos nós que estamos aqui. É por isso que somos irmãos, e é por isso que essa cerimônia se chama cerimônia da comunhão, onde todos nós comungamos de um mesmo corpo e de um mesmo sangue, dizendo para Deus: o teu reino está estabelecido na terra, e mais uma vez estabelecido em minha vida, e não volto atrás, porque o inimigo não terá espaço em minha vida, e não terá espaço nesse mundo. Porque Jesus estabeleceu isso para que nós entendêssemos que, quem sabe, Deus comece nos chamando, dizendo assim: vem e vê como foi Zaqueu. Depois Jesus disse para os seus discípulos: venham e aprendam. E enviou os 70, e eles voltaram pulando de alegria, porque viram milagres extraordinários acontecendo. Mas chega um momento que Jesus olha para os nossos olhos e diz assim: vem e morre. Entrega a tua vida. Entrega, coloque a tua vida como sacrifício vivo. Envolva-se, para que você compreenda que a igreja não são os movimentos da terra, que a igreja não são meras instituições, mas que tudo isso só tem valor quando eu sou o corpo de Cristo e quando eu sou a igreja de Cristo na terra. Então tudo ganha sentido. Mas sim nós entendermos a realidade do que significa ser corpo de Cristo e sangue de Cristo nesse mundo, não adianta de nada a gente viver qualquer tipo de fé ou religiosidade que seja. Querido, nós vamos participar juntos agora. Nós vamos participar dos símbolos que nos lembram o que Jesus Cristo fez por nós. Quando você participar disso, participe com alegria no teu coração. Participe com satisfação, louvando e engrandecendo o nome de Jesus. Porque quando você colocar esse pãozinho na boca, você vai colocar na sua boca e vai pensar assim: sabe por que eu não sofro a dor do pecado até a morte? Porque Ele sofreu por mim. Então eu participo do corpo dele, para que Ele transmita a mim a sua justiça, a sua graça. E quando você bebe um suco de uva sem fermento, você diz: eu participo desse sangue, que por causa dele o meu, em nome de Jesus, não será derramado eternamente. Que Deus nos abençoe nesses momentos e saia daqui com a plena convicção de que você é embaixador do reino de Deus nessa terra. A tua casa é uma embaixada de Deus nessa terra. Deus faz nascer o sol todos os dias sobre ímpios e justos, mas tudo acontece por causa dos seus filhos. Que Deus nos abençoe e que sejam momentos de reflexão ao participarmos desses que são símbolos do que Jesus Cristo fez por cada um de nós. É o meu desejo de oração essa noite aqui. Amém. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso